Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Primeira Coríntios 9, versículo 27. Todos encontraram? 1 Coríntios 9, 27. O apóstolo Paulo, quem está escrevendo, ele vai dizer assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de eu ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos que nesse momento o teu Espírito nos conduza a fim de acolhermos cada verdade dela e venhamos a frutificar nas nossas vidas, manifestando assim o teu reino nesse mundo. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqueles que estão aí habituados, acostumados com o mundo do futebol, sabem que uma das maiores discussões da última década foi quem é o melhor, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Aí tem fãs de todos os lados, mas muita gente, muitos jogadores vão falar, e eu particularmente sou dessa visão, que o Messi tem aquele talento nato, aquela genialidade, o cara nasceu com um talento, né? Tanto que o pessoal chama de extraterrestre, né? O talento dele é uma coisa absurda. Mas do outro lado, o que eu acho impressionante no outro atleta, que é o Cristiano Ronaldo, é que talvez ele não tendo esse talento nato, essa genialidade que o Messi possui, ele conseguiu competir de igual para igual, porque ele é um cara super disciplinado. Talvez enquanto atleta, o Cristiano Ronaldo seja o jogador mais disciplinado, o melhor atleta talvez da história, nesse cuidado, nesse treinamento rigoroso que ele faz. E essa característica dele lembra muito um outro esportista amado pelo brasileiro, que é o Ayrton Senna. Os mais novos não puderam acompanhar, podem pelo YouTube e agora pela série da Netflix, contando um pouco sobre a vida do Ayrton Senna. Não sei quantos assistiram. E vocês vão ver lá que o Ayrton Senna ele era brilhante, considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos, mas na chuva ele virava o rei. É considerado o rei da chuva. E aí quando você vai ver as entrevistas do Ayrton Senna, ele fala que ele começou a procurar durante chuva pistas para ele treinar com kart. Ele foi tão habituado a correr na chuva, quando chovia ele não parava, como muitos outros paravam de correr, ele continuava. Esse treino fez ele conhecer o carro, pegar todos os tipos de manhas, para poder se especializar na hora da chuva. Então, todo brasileiro às vezes estava assistindo a corrida, ele estava lá atrás, mas começava a chover, ele vai ganhar. Porque enquanto os outros pilotos rodavam o carro, batiam, saíam, o Senna passava todo mundo, porque ele era um especialista na chuva. Mas o que o tornou um especialista na chuva? O treino, a constância, a repetição, o hábito. Então é basicamente o que a gente vê nesse atleta de futebol, Cristiano Ronaldo. Poderia citar outros que ficaram conhecidos, né? A gente tem no Brasil o Rogério Ceni, um goleiro que fez 131 gols na carreira. Aí você fala, como que um goleiro fez mais gol que muitos atacantes? Aí você vai ouvir os relatos, todos os dias após o treino, ele batia 100 faltas e ia embora. Todo mundo ia embora e ele ficava lá treinando, treino, repetição, constância. Talvez você está se perguntando, tá pastor, mas o que isso tem a ver com Paulo, né? CR7, o Ayrton Senna,
Rogério, se ele tem a ver com aqui o texto que nós lemos. Eu citei eles, meus irmãos, porque o contexto desse versículo que nós lemos, Paulo está usando a figura do esporte para tratar de verdades espirituais. Então Paulo está dizendo no contexto aqui que nós estamos inseridos numa batalha, que a vida cristã não é um tempo de férias, algo prazeroso. Não, Paulo lembra os cristãos da cidade de Corinto que é uma batalha. Ele fala aqui do lutador, de uma batalha, fala do corredor. Então ele está usando figuras do esporte para dizer: a nossa vida é uma batalha, e ele fala que é necessário foco e disciplina. É por isso que ele vai concluir. A gente começou com uma expressão, né? Mas esmurro o meu corpo. Ele está tratando dessa disciplina, né? Essa submissão do nosso corpo a um rigoroso treinamento, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui ele não está falando de perda de salvação, aqui ele está falando de fazer as coisas, mas não de uma maneira que Deus aprova, não usando as regras que Deus estabeleceu. Tem muita gente que faz, mas não do modo adequado. Ele fala: eu não quero ser reprovado, eu quero construir sobre algo sólido, que passa pelo fogo, que passa pelas dificuldades e de fato se mostra legítimo, se mostra relevante. Ele fala: eu quero submeter o meu corpo a um treinamento rigoroso. Então, a partir desse texto, eu gostaria de maneira muito sucinta nessa manhã, tratar de algumas verdades aqui. E a primeira delas é entender essa dimensão do ser humano. Existem muitas definições para o que é o ser humano, né? Tem lá o ser humano como um ser político, tem o ser humano como um homo racionalis, um ser racional. Mas uma das definições que a gente pode pensar da humanidade é que nós somos um ser litúrgico. Nós somos um ser de hábitos. Nós temos liturgias na nossa vida. Todo ser humano ele possui hábitos. Ele estabelece hábitos na sua vida. Você acorda e começa a fazer alguma coisa, no outro dia você vai fazer igual. Você pode puxar na sua memória, você vai ver quantas coisas você repete, que vão se tornando hábitos na sua vida. Às vezes são hábitos ruins, como o meu. Eu tenho um hábito ruim de ficar bravo com o carro, no trânsito. Está tudo bem, de repente alguém não olha o semáforo, aí o semáforo é demorado, aí eu tenho que ficar de novo. Eu falo: meu Deus, não é possível, pai, misericórdia. Então, daqui a pouco você entra no carro e fica bravo de novo. É um mau hábito. Eu estou aqui me vulnerabilizando, porque óbvio, eu não sou santo igual você não tem esses maus hábitos, é só eu que tenho essas coisas. Eu estou aqui me expondo para você. Mas a gente tem maus hábitos, e a gente vai repetindo. No entanto, esses hábitos, eles formam o nosso caráter. O nosso caráter é formado por hábitos. Já dizia a sabedoria, né? Você cultiva um pensamento, aí você ganha uma ação, cultiva a ação, você ganha um hábito, você cultiva o hábito, você ganha um caráter. Tu começa no pensamento, desenvolve numa ação, depois num hábito, uma repetição, e depois vai formar o teu caráter. Então você tem hábitos, e esses hábitos estão formando quem você é, consciente ou não disso. Talvez você não está tendo consciência das repetições na sua vida, até que chega aí, passado alguns anos, e fala: por que está acontecendo isso? Porque você está plantando isso há tanto tempo. Nossa, por que minha saúde está tão alterada, ora? Você está talvez comendo porcaria faz anos. Como você quer que a tua saúde esteja boa? Nossa, por que eu tenho tanta dificuldade em me concentrar? Porque você está viciado em tela há tantos anos, por isso que você não consegue se concentrar, você não consegue pegar um livro e ler, você não consegue pegar um filme um pouco mais complexo, uma série mais complexa. Olha que série também não ajuda em muita coisa. Os filmes de hoje provocam uma série de sensações em nós, que é para a gente não pensar muito, né? Fica mais fácil a gente receber aquilo. Mas a gente fala: por que está acontecendo isso? Porque nós estamos com hábitos que vão formando o nosso caráter. O próprio Jesus fala isso. Primeiro, nós colocamos atenção em alguma coisa. Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo.
Então, geralmente, nossos olhos são cativados por algo, ganha a nossa atenção, e automaticamente isso vai formando o nosso desejo. E a partir desse momento que nós projetamos o desejo nessas coisas, nós vamos colocar nisso o nosso foco, virou o nosso foco, nós vamos perseverar nisso, e isso vai formar os nossos hábitos, o nosso caráter. É assim que funciona. Por isso que tenha a nossa atenção, os olhos são o candeeiro do corpo, mas Jesus vai dizer também: onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração, porque ganhou o teu foco, virou o bem supremo da tua vida, virou aquilo que tem mais importância para você. Meus irmãos, os marqueteiros, publicitários perceberam isso. Quantas coisas que não recebem a nossa atenção, daqui a pouco despertam o nosso desejo, se tornam o foco da nossa vida, e a gente vai repetindo isso. Acontece, e os próprios publicitários e marqueteiros perceberam esse aspecto do ser humano. Nós somos movidos assim. Tem gente que fala: eu não gosto de rotina, mas você acha que não tem rotina? Você tem. Às vezes a rotina é uma bagunça a tua vida, mas virou uma rotina. Eu não odeio rotina, mas se você tem uma frequência na desorganização, na bagunça, virou uma rotina. Ser assim, desorganizado, bagunçado, a gente funciona dessa forma. Então, se nós de repente colocamos como bem supremo nas nossas vidas bens materiais, que é o que Jesus mais alerta na sua caminhada, um dos textos que ele mais fala, um dos perigos mais constantes que ele vai falar é sobre as riquezas, sobre Mamon. Esse é o grande adversário de Deus no que se refere à nossa devoção, a devoção dos homens. Tanto que ele vai dizer: vocês não podem servir a Deus, é Mamon, as riquezas. Mas existem outras coisas que vão capturando a nossa atenção, o desejo sexual, tantas outras coisas que têm prendido a atenção das pessoas e vão se tornando aí foco, e automaticamente vão moldando o próprio ser de cada um de nós. Para mudar esses hábitos, a gente vai precisar de disciplina. A gente precisa estabelecer de maneira rigorosa, nos organizarmos. A gente precisa submeter, como Paulo diz, o nosso corpo a uma disciplina. Paulo está dizendo: eu esmurro o meu corpo. O povo pode dizer que você: não estou lutando com quem dá soco no ar, sem alvo. Não, eu submeto o meu corpo a uma disciplina rigorosa. Eu torno o meu corpo meu próprio escravo. Eu tenho autocontrole. Eu estou buscando domínio próprio. Eu quero que o meu corpo esteja completamente submisso à minha vontade, a minha vontade submissa a Cristo Jesus. A palavra que Ele nos revelou. Então, se nós somos seres litúrgicos, se nós formamos hábitos, e esses hábitos vão moldando, formando quem nós somos, porque o caráter diz respeito a quem nós somos. Quando Jesus diz para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, ali aponta muito para a ideia de caráter, para aquilo que a igreja era. Então, o caráter revela quem nós somos. E se os hábitos formam o nosso caráter, o caráter determina quem nós somos, a gente precisa rever alguns hábitos da nossa vida, para tentar corrigi-los. E por que é importante então a disciplina? Se eu preciso de disciplina para mudar hábitos na minha vida, por que é importante? Agora a gente pensar aqui rapidamente. Primeiro, meus irmãos, a gente tem que ter consciência, por mais estranho que talvez pareça, a disciplina vai te levar, vai me levar a amar mais a Cristo Jesus. A gente pensa na disciplina como algo sempre difícil, né? As imagens de alguém disciplinando: nossa, tanto esforço, deve ser tão chato, sacrificial. Mas a disciplina nos levará a ter mais amor por Cristo Jesus. Tudo que é mais sofisticado, tudo que é mais sublime, tudo que é um pouco mais complexo, no início é difícil mesmo. Tudo que nos tira da zona de conforto, obviamente no começo vai ser difícil, para nós vai ser, até um peso, mas conforme vai passando o tempo, nós vamos exercendo a disciplina, aquilo que era difícil vai se tornar prazeroso, e você vai tirar a satisfação daquilo que no primeiro momento parece algo pavoroso.
Olha, por exemplo, o pessoal que pratica corrida, exercício físico. Você consegue se imaginar correndo? Calor de verão, correr. O Douglas está pulando corda, eu estou vendo. Ele fez um desafio consigo aí de pular corda por não sei quantos dias, 21 dias, não sei. Hã? 60 dias. Talvez ainda está na fase da dor. Mas pode ter certeza que daqui a pouco, e aí o Rodrigo e o Rainer me corrigem se eu estiver errado, vai liberando endorfina, que é aquele, vai trazer aquele sentimento de recompensa, de satisfação. Alguns falam da dopamina, que é trazer aquele sentimento de prazer, de satisfação. Ou seja, aquilo que era um custo, que era difícil, vai trazendo satisfação. Isso eu estou falando no mundo do esporte, da disciplina do nosso corpo mesmo. Mas a gente pode aplicar isso em outras áreas. A alta cultura, que para nós é algo tão, que a gente aprendeu a relativizar as coisas e acha que a alta cultura é uma coisa que não se deveria falar, que é tudo igual. Não. A gente vê o pessoal falando de autores de física. Nossa, mas é complicado. Mas se a gente se habituar a ler essas coisas, daqui a pouco você consegue tirar a satisfação disso. A comida. Quando você era pequeno, talvez você detestava brócolis, detestava comer, sei lá, giló, tantas coisas. Talvez alguns ainda não gostam, né? Talvez você é aquele que põe a cebola no canto do prato. Não gosta, né? Mas se você se habituar a comer, daqui a pouco você vai ter satisfação em algo que outrora você detestava. Talvez hoje você fale, nossa, eu amo brócolis, adoro, odiava, eu amo hoje, é uma coisa deliciosa. Coloca lá na macarronada com queijo, eu gosto passou a gostar daquilo. Por quê? O hábito fez você entender e amadurecer o seu paladar. É assim que funciona, é a repetição, o hábito vai fazendo a gente ter satisfação. E aí, aplicando isso para a nossa vida, em outras áreas, eu podia citar aqui a literatura. No começo pode ser uma coisa que te dá sono, você começa a ler uma página e dorme. Daqui a pouco você vai ter satisfação. Minha esposa está assim agora, né? Acabando o livro, falar, eu quero ler outro já. Antigamente demorava um ano para ler um livro. Hoje já está devorando o livro. Olha que bom. Porque vai chegando um momento de dar satisfação à leitura. A gente vai devorando livro atrás de livro. E na vida espiritual é a mesma coisa. Fala para mim, você acorda com aquela motivação, vou orar agora, fazer o meu devocional, ou às vezes é difícil para você? Não, eu vou orar, vou ler a Bíblia. É uma coisa que você acorda assim animado, vou ler a Bíblia. Às vezes nem no culto do domingo, você fala, nossa, eu vou acordar e vou estar com meus irmãos louvando a Deus. Você acorda, nossa, se eu pudesse eu estava dormindo, que sono. Agora eu te pergunto, será que para o pecado a gente tem essa dificuldade? Eu acho que não. Seguir a nossa natureza terrena é muito fácil. Fazer as vontades do homem caído é muito fácil. Sermos egocêntricos, sermos individualistas, seguirmos as paixões da carne, isso é fácil seguir o espírito da época, tudo isso é muito fácil. E aí às vezes a gente olha para essas coisas, a vida de oração, de meditação, de estudo da palavra, isso parece ser, você ouve às vezes pessoas que ainda falam assim, não, meu horário é 5 da manhã, eu separo para Deus. Tinha um pregador no Brasil que ele falava que tinha um dízimo devocional, ele separava 2 horas e 40 por dia para orar e meditar na palavra de Deus. Mas como que essas pessoas têm esse prazer, meu Deus? Essa satisfação, porque talvez você teve já a satisfação disso, mas quem sabe você caiu há alguns anos numa constância que isso ficou meio de lado na sua vida, você adquiriu outros hábitos e você perdeu a satisfação dessas coisas. Aí você vê Paulo falando, alegrai-vos no Senhor, você fala, como? O café está R$32, pai, eu vou alegrar. Os caras querendo tributar a gente, cheio de imposto.
se alegrar, você não entende como é que eu posso me alegrar. Que a gente tem dificuldade de entender o que Paulo está dizendo, tanto em Filipenses como aqui, é precisamente similar aos exemplos que eu dei da corrida, do exercício físico, da literatura, ou de qualquer outra coisa. É na repetição, é na constância, são nos novos hábitos, é na disciplina que a gente vai voltar a ter satisfação nessas coisas. Mesmo que no primeiro momento isso pareça difícil, pesado, a gente vai entender o que o salmista diz, que a minha satisfação está na lei do Senhor e nela medito dia e noite, que a palavra de Deus é saborosa como mel, é doce, é agradável. Pensa no contexto dos caras, não tinha tanto doce igual a gente. Ele fala de algo doce ao paladar. Às vezes a palavra não é doce ao paladar para muitos, porque a gente caiu em hábitos ruins. Então eu preciso conscientizar a mim mesmo, através do exercício, a minha consciência ir tomando proporção dessa verdade, até que eu vou encontrar satisfação na lei de Deus, na palavra de Deus, no próprio Deus. Porque é assim que a gente encontra os principais meios de graça, de encontrar satisfação. O salmista diz, Gênesis vai falar no começo, e Eclesiastes vai dizer, é Deus, em Deus, na família, e desfrutando do trabalho das nossas mãos. Esses são os principais meios de graça que Deus colocou. Se a gente não está encontrando neles, é porque a gente foi habituado do errado, precisa aprender do jeito certo. Mas isso envolve uma disciplina rigorosa até que a gente encontre satisfação, prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. A gente precisa então nos entregar a essa disciplina, até que um dia a gente encontre novamente prazer na vontade de Deus. Como que a gente faz isso? Obviamente observando as disciplinas espirituais. Richard Foster, ele vai destacar algumas. Ele fala de disciplinas interiores, ele fala de disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Então ele vai citar interiores a meditação, que não é similar ao contexto budista, hinduísta. A ideia tem a ver não simplesmente com o esvaziamento, mas tem a ver com aquele conselho de João Batista para ele mesmo na vida. O lema dele: importa que eu diminua e que Cristo cresça. A meditação é você tomando consciência das verdades da palavra de Deus, de quem é Deus, e você anulando esse velho homem para que Cristo seja visto em nós. Como o próprio apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que minha mãe se entregou por mim. A meditação tem a ver com isso, se conscientizar dessas verdades. Ele cita a oração, o jejum, que tem a ver com não uma barganha com Deus, mas nos ajuda inclusive a termos autocontrole, a ponto de priorizar as coisas de Deus, como o próprio Jesus assim fez. Lembra que tem um momento que Jesus está ensinando, a casa está cheia, e aí os familiares de Jesus, a mãe, os irmãos, vão lá tentar interditá-lo. O texto diz que eles falam assim: ele está fora de si, porque ele não para nem para comer, está trabalhando e não para se alimentar. Então, provavelmente Maria falou: filho, você não sabe que saco vazio não para em pé? Mas porque Jesus tinha um autocontrole, afinal, para quem ficou 40 dias sem comer, que são algumas horas a mais? Ele não fica, ele tem controle, ele tem disciplina, e ele é capaz de priorizar a agenda do reino de Deus e postergar sua própria agenda do corpo, que está pedindo comida naquela hora. Tamanha disciplina. Então, disciplinas interiores e o estudo bíblico, a gente debruçar na palavra e tentar entender o que os autores quiseram comunicar. Mas há disciplinas exteriores, a disciplina da simplicidade, está muito alicerçada ao contentamento, que Paulo diz a Timóteo: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação, e alguns inclusive se desviaram da fé. Paulo vai dizer:
em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 em diante. Ele fala de ter contentamento. O mesmo Paulo em Filipenses: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Eu já tive fartura, mas eu já passei por privações. Eu tudo posso em Cristo, porque Ele me fortalece. Contentamento, simplicidade, solitude. Isso aqui é fundamental hoje, porque às vezes nós não temos solitude. Um tempo para nós, diante de Deus, mas algo que vai nos ajudar, e por isso que é exterior, essa disciplina, vai nos fazer poder ouvir melhor o outro também. Porque se você consegue aprender a ouvir a Deus, você vai treinar o seu ouvido para ouvir o teu irmão. Uma das maiores dificuldades nossas é ouvir hoje, né? A gente gosta de falar muito, mas não quer ouvir. A gente vive na geração dos especialistas. Tem receita para tudo na internet. Segue o passo, compra aí o meu PDF, blá blá blá, o meu curso. Tem curso para tudo. Todo mundo quer falar. Como a gente quer ouvir? Mas se a gente não disciplina o nosso ouvido, como é que a gente vai exercer o pastoreamento mútuo, ouvirmos uns aos outros? Então a solitude nos ajuda nisso. Por isso que ela é uma disciplina exterior. A submissão e o serviço. E aí ele vai citar as comunitárias, que é a confissão de pecados, que é a adoração, que é a orientação e também a celebração. Tem a ver com nós nos alegrarmos diante de Deus. O próprio Jesus, quando fala de disciplinas lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, ele fala o quê? Ele vai citar da transcendência quando ele fala da oração. Vocês não podem fazer da oração uma autopromoção, um espetáculo. Não usem a espiritualidade de vocês como um espetáculo, como fazem os fariseus. Orem, entre no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então ele fala da oração, esse aspecto da transcendência, mas ele fala também da interioridade, quando ele fala do jejum. Quando você jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para não parecer aos outros que vocês estão jejuando, mas ao teu pai que está em secreto. É uma disciplina que a gente nos ajuda no autocontrole, mas ele fala lá também do exterior, que ele fala da caridade, né? Que a simplicidade que o Richard Foster nos fala, nos ajuda a fazer isso. Então Jesus fala assim: quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. É diante de Deus, mas ele está nos empurrando também para o lado exterior, ou seja, vertical com Deus, interior e exterior. E nós poderíamos pensar aqui, meus irmãos, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um sabe aí onde o calo aperta. Você sabe quais são os maus hábitos que você porventura tem na sua vida? Eu não acredito que você é querubim, né, irmão? Você é de carne e osso como eu, você tem maus hábitos. Nós mesmos, além dessas disciplinas que eu citei aqui, podemos propor liturgias na nossa vida cotidiana. Tem um livro aí que eu gosto, que é a Liturgia do Ordinário. Você estabelecer liturgias na sua caminhada, no seu dia a dia. Por exemplo, talvez o que você está precisando é desligar a TV, o celular e ter culto familiar. Talvez é desligar a TV ou o celular e não tem talvez culto familiar, mas sentar à mesa e propor lá, sei lá, na quarta-feira da pizza, quarta-feira da esfirra. Você treina o corpo, né? Falando de maus hábitos, de vez em quando pode ser um padrão. Mas para quê? Para sentar com a família e conversar sobre as necessidades de cada um, sobre o dia a dia de cada um, sobre o que está passando no interior da vida dos seus filhos. Talvez você precise estabelecer lá um dia na semana. Eu vou estabelecer uma liturgia aqui. Por quê? Porque eu estou em falta com a minha família. Estou trabalhando muito. Trabalhar é bom? Óbvio. Faz parte da nossa essência também. O ser humano precisa trabalhar. Mas trabalhar demais e negligenciar a família não é saudável. Talvez fale, opa, eu preciso ter um tempo em família, então vamos estabelecer uma liturgia.
Lá no culto tem a oração no meio do culto, tem louvor, tem palavra. Vamos fazer a nossa liturgia aqui na minha vida. Eu preciso acordar cedo, ter um tempo para pensar na vida, ficar em silêncio. Eu amo ficar em silêncio de manhã, não gosto de conversar muito de manhã, você sabe. Zé, tem dia que ela está animada, né? Acorda, amor, deixa eu tomar meu café primeiro, ficar quieto. Tem que ficar em silêncio um tempo. Aliás, se eu não tomar café e tomar uma ducha, eu nem acordo. E se eu for trabalhar, sair cedo sem tomar uma ducha, parece que eu não acordei. Mas a impressão que você está meio com sono. Eu preciso tomar um banho e tomar café, senão tem que ter já tem essa liturgia na vida. Mas a gente precisa estabelecer isso. Talvez essa noite em conversa, talvez é na finança. Nossa, eu preciso ser mais generoso comigo, eu preciso aprender a lidar melhor com o dinheiro, para que eu não seja governado por ele. Porque às vezes nem é uma questão assim de ser sovina. Ah, não, eu sou ganancioso. Não, às vezes é só uma questão de não saber administrar bem, de não ser organizado. Como brasileiros, a gente não tem educação financeira na escola. Você já teve alguma vez educação financeira na escola? A maioria de nós, se não todos, nunca tiveram isso. E a gente deveria ter. A gente em casa, às vezes, não sabe administrar bem as coisas, não sabe se organizar, é desorganizado, não registra, não sabe fazer pesquisa de mercado. A gente não aprendeu. E às vezes a gente, nossa, eu queria ser mais generoso, mas toda vez eu estou pagando conta, porque nunca sobra. Mas talvez se a gente conseguir ser mais organizado, a gente consiga ser mais generoso. Eu creio que todos nós temos esse desejo de conseguir melhorar, até separar uma grana, de repente você ter um prazer maior para a família também. Está tão difícil, está toda hora apertado, difícil. A gente se organizar para proporcionar melhor alegria para a nossa família e para os da família da fé, e também para aqueles que Deus vai colocando no nosso caminho. Ou quem sabe a gente precisa vencer o vício da tela, que é um dos males. Você tem alguns males no contexto que eu já sei do brasileiro. Finanças a gente tem dificuldade, tempo em família nem sempre a gente consegue. E eu creio que o vício de tela é um dos grandes problemas da geração atual. Uma dica: começa a trocar a tela por um livro e tenta fazer isso com os teus filhos. Viu, Elias? Tenta fazer isso com os nossos filhos. Larga o computador um pouco, o celular um pouco, pega um livro, porque o livro vai treinar o seu pensamento linear. Você vai começar a entender começo, meio e fim, você vai conseguir raciocinar melhor, você vai memorizar as coisas de uma maneira melhor, porque você está treinando. Teu português fica melhor sem você estudar a regra gramatical. De ler, você sabe usar as pontuações, teu português fica melhor. Melhora muito a tua vida. Claro, você for escolher um livro, prioriza a Bíblia, evidentemente. Mas eu não sou daqueles caras que tem que ler só a Bíblia. Vai ler livro bom também, né? Não é livro ruim. Também tem um monte de gente que lê livro. O lateral da seleção lá, o Danilo, ele fala assim: nossa, o Danilo devora 4 livros por mês. Aí ele estampou o nome dos livros. Jesus amado, eu falei isso aí, não era nem ler. Nem vou usar os títulos aqui, né? Que até horrorosos livros, totalmente de coach, uns negócios. Falei isso aí, melhor nem ler nada. Então não é ler qualquer coisa, ler coisa boa. E aí, eu lembro que quando eu era moleque, eu pegava alguns autores, o pessoal falou: nossa, vai ler isso aí? Você tem que ler com um dicionário do lado. Nossa. Aí às vezes você se deparava com uma passagem mais difícil, um capítulo mais complicado, mas você vai lendo, ou você olha e fala: nossa, o pessoal achava isso difícil, porque eu nunca li isso aqui. Mas porque você vai treinando a sua mente, a gente vai amadurecendo da mesma forma. Meus irmãos, se nós queremos, assim como o apóstolo Paulo, sermos melhores cristãos, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa submeter o teu corpo a um treinamento rigoroso. Eu quero ser uma pessoa melhor, só que eu sei quais são os maus hábitos que eu preciso abandonar. Você sabe quais são os seus.
Nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e ter uma palavra de oração e colocar diante de Deus a tua própria vida. Não vou fazer apelo